Imagine um lugar perfeito. Um jardim onde o sol sempre brilha da maneira certa, aquecendo a pele sem queimar. As árvores estão sempre carregadas com as frutas mais doces e suculentas que você pode imaginar. Os rios correm com água cristalina e fresca. E o som dos pássaros é uma canção constante de alegria. Não há medo. Não há preocupação. Não há dor. Este lugar era o Jardim do Éden. Era o primeiro lar da humanidade. Deus o projetou com todo o seu amor e cuidado, como um pai que prepara o quarto mais maravilhoso para o seu filho que está para chegar. Era um lugar de paz absoluta, um reflexo do próprio coração de Deus. Nesse jardim viviam Adão e Eva. Eles eram as obras-primas de Deus, criados à sua imagem. Eles não tinham nada a esconder, nem um do outro, nem de Deus. Eles caminhavam com Deus no frescor do dia, como você caminharia com seu melhor amigo. A conversa deles era fácil, cheia de confiança e amor. Não havia vergonha, nem culpa, nem segredos. Eles eram puros e inocentes. O relacionamento deles com o Criador era direto, sem barreiras. Era uma comunhão perfeita, uma amizade que preenchia todos os espaços de seus corações. Eles tinham tudo o que precisavam, um ao outro, um lar perfeito e a presença constante de Deus. Deus lhes deu liberdade para desfrutar de tudo no jardim. Ele disse: "Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim." Que presente incrível! Imagine ter um banquete interminável à sua disposição. Tudo era para eles. Mas havia uma única regra, um único limite. Era um teste simples de confiança e obediência. No meio do jardim havia uma árvore especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi muito claro sobre ela. Ele disse a Adão que eles não deveriam comer do seu fruto, pois no dia em que o fizessem, certamente morreriam. Não era uma ameaça, mas um aviso amoroso, como um pai que diz ao filho para não tocar no fogo. Essa única regra não era para limitar a felicidade deles, mas para protegê-la. Era um ponto de escolha, um lembrete de que o relacionamento deles com Deus era baseado na confiança. A obediência não era sobre seguir uma regra cega, mas sobre dizer: "Deus, eu confio em você. Confio que o seu caminho é o melhor para mim." Era uma oportunidade diária de honrar o Criador, que lhes deu tudo. Eles podiam escolher o amor, a confiança e a vida. O jardim era um santuário de paz, e essa única instrução era a chave que mantinha a porta da harmonia aberta, garantindo que a beleza e a perfeição do Éden continuassem para sempre. A paz do Éden estava prestes a ser perturbada. Um novo personagem entra em cena, um que não anda na luz da confiança, mas se esgueira nas sombras da dúvida. A Bíblia a descreve como a mais astuta de todas as criaturas do campo que o Senhor Deus havia feito, a serpente. Ela não chegou gritando ou fazendo ameaças. O mal raramente o faz. Ele chega com um sussurro, uma pergunta aparentemente inocente. Ela se aproximou de Eva, que talvez estivesse admirando a beleza da árvore proibida, e plantou a primeira semente de desconfiança. Sua pergunta foi cuidadosamente elaborada para distorcer a verdade e fazer Deus parecer mesquinho e restritivo. Foi isto mesmo que Deus disse: "Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" Ela sibilou. Veja a sutileza. Deus havia dito que eles poderiam comer de todas as árvores, exceto uma. A serpente inverteu tudo, sugerindo que Deus estava retendo toda a bondade. Eva, em sua inocência, tentou corrigir a mentira. Ela respondeu que eles podiam comer dos frutos, mas sobre o fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse: "Não comam dele e não toquem nele, para que não morram." Ela até adicionou a parte "não toquem nele", talvez já sentindo uma ponta de medo ou incerteza. A dúvida já havia encontrado um pequeno espaço em seu coração. A serpente, vendo que sua primeira semente havia brotado, avançou para o ataque final. Ela foi direta e ousada.
contradizendo abertamente a palavra de Deus. Vocês não morrerão, ela declarou com confiança. Essa é a mentira mais antiga do mundo, que não há consequências para a desobediência, que as advertências de Deus são apenas palavras vazias. A serpente então pintou um quadro sedutor do que aconteceria se eles comessem. Ela sugeriu que Deus não estava protegendo-os, mas sim escondendo algo maravilhoso deles. Ela os fez questionar o caráter e a bondade de Deus. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, continuou a serpente. Que tentação poderosa! Ser como Deus, não ser mais dependente, mas ter o controle, conhecer tudo. Era uma promessa de poder, de sabedoria e de autonomia. A serpente pegou o desejo humano natural por crescimento e conhecimento e o torceu, transformando-o em uma busca por independência de seu Criador. A dúvida se transformou em suspeita, e a suspeita estava prestes a se transformar em rebelião. A conversa que começou com uma simples pergunta estava agora no limiar de mudar o destino da humanidade. Eva ficou ali, olhando para a árvore. As palavras da serpente ecoavam em sua mente. A dúvida havia se tornado um desejo. A Bíblia nos diz o que ela viu. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e também desejável para obter entendimento. O fruto parecia delicioso, sua aparência era linda, e a promessa de se tornar sábia, de ser como Deus, era irresistível. Naquele momento, a palavra de Deus pareceu distante e a promessa da serpente, tão próxima e real. A confiança no Criador foi substituída pela confiança em seu próprio julgamento e desejo. Ela estendeu a mão. Ela pegou o fruto e comeu. Em um único ato de desobediência, a barreira foi quebrada. Mas ela não estava sozinha nisso. A Bíblia diz que ela deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Adão estava lá. Ele não foi enganado diretamente pela serpente, mas ele estava com Eva. Ele viu o que ela fez. Ele ouviu a conversa. E ele escolheu seguir sua esposa em vez de obedecer a seu Deus. Ele não a impediu. Ele não lembrou a ela da advertência de Deus. Ele participou voluntariamente. Foi uma decisão compartilhada, uma rebelião conjunta contra o amoroso comando de seu Pai Celestial. A escolha foi feita. E então, algo mudou instantaneamente. A promessa da serpente se cumpriu, mas de uma forma terrível e inesperada. Os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Antes, a nudez deles era natural e inocente. Não havia nada para esconder. Agora, pela primeira vez, eles sentiram vergonha. A inocência se foi, substituída por uma consciência pesada de sua vulnerabilidade e imperfeição. Eles não se sentiram como Deus. Eles se sentiram expostos e falhos. O conhecimento que adquiriram não foi de poder divino, mas de sua própria quebra e culpa. A primeira coisa que fizeram com seu novo conhecimento foi tentar se cobrir. Correndo para se esconder, eles pegaram folhas de figueira e costuraram aventais para si mesmos. Foi uma tentativa desesperada e inadequada de cobrir não apenas seus corpos, mas também sua nova e avassaladora sensação de vergonha. O relacionamento perfeito entre eles foi manchado. Onde antes havia união, agora havia constrangimento, e o relacionamento deles com Deus estava quebrado. A doce comunhão no jardim havia desaparecido, substituída pelo medo. A mordida no fruto não lhes deu a divindade que esperavam. Em vez disso, roubou-lhes a humanidade perfeita que já possuíam. O mundo deles nunca mais seria o mesmo. Como fazia todos os dias, Deus veio ao jardim. Eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia. Antes, esse som era motivo de alegria. Era o som de seu melhor amigo chegando para conversar. Mas agora, tudo era diferente. O mesmo som que antes trazia conforto,
agora trazia terror. O pecado havia mudado a percepção deles. Eles não correram para encontrar Deus. Eles correram para se esconder dele. Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Imagine a cena: os filhos se escondendo de seu pai amoroso, agachados atrás de um arbusto, com o coração batendo forte de medo. Deus sabia onde eles estavam. Ele sabe de tudo. Mas ele não os confrontou com raiva. Em vez disso, ele os chamou com uma pergunta cheia de tristeza e oportunidade: onde você está? Essa não era uma pergunta sobre localização geográfica. Era uma pergunta sobre o estado de seus corações. Era um convite para confessar, para voltar. Deus estava lhes dando uma chance de assumir a responsabilidade. É a mesma pergunta que ele nos faz hoje quando nos afastamos. Onde você está em seu relacionamento comigo? Por que você está se escondendo? Ele não quer nos envergonhar. Ele quer nos encontrar. A resposta de Adão revela o quão profundamente o pecado o havia afetado. Ele disse: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Ele admitiu o medo e a vergonha, mas não o pecado. Ele não disse: eu desobedeci a você. Ele falou sobre os sintomas, não sobre a doença. Então Deus fez uma segunda pergunta, indo direto ao ponto: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse? Deus estava gentilmente guiando Adão em direção à verdade, dando-lhe outra chance de simplesmente dizer: sim, eu comi, eu errei. Mas Adão não aproveitou a oportunidade. Em vez disso, ele jogou a culpa. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. Veja como ele se esquivou. Ele culpou Eva, a mulher, e até mesmo deu a entender que a culpa era de Deus, que me deste. Então Deus se voltou para Eva e perguntou: o que foi que você fez? E ela, seguindo o exemplo de Adão, também jogou a culpa. A serpente me enganou, e eu comi. Ninguém queria assumir a responsabilidade. O jogo da culpa começou ali mesmo, no jardim. O círculo de confiança e amor havia se transformado em um círculo de acusações e desculpas. Depois do jogo de culpas, veio o momento da verdade. As escolhas têm consequências. Deus, como um juiz justo e um pai amoroso, teve que lidar com a rebelião. Ele se dirigiu a cada um dos participantes, começando com o instigador. Para a serpente, a maldição foi imediata e profunda. Deus disse que ela rastejaria sobre o seu ventre e comeria pó todos os dias de sua vida. Tornou-se um símbolo de humilhação e derrota. Mas olha só, a consequência mais significativa foi a promessa de inimizade. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é a primeira promessa de um Salvador, uma semente de esperança em meio ao desastre. Em seguida, Deus se voltou para a mulher. As consequências para Eva estavam ligadas às áreas que eram fontes de sua maior alegria: dar à luz e seu relacionamento com o marido. Deus disse: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O milagre da criação da vida agora estaria misturado com dor física. Além disso, seu relacionamento com Adão seria alterado. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A parceria harmoniosa e igualitária do jardim seria substituída por uma dinâmica de conflito e luta por poder. A bela união que Deus planejou seria agora marcada por dificuldades e tensão. Então, Deus se dirigiu a Adão. Como Adão ouviu sua esposa em vez de Deus, sua consequência estava ligada ao seu trabalho e ao seu sustento. Deus amaldiçoou o solo por causa dele. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você comerá dela todos os dias da sua vida. O trabalho, que antes era uma atividade alegre e criativa no jardim, agora se tornaria uma labuta.
Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que comer das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. A morte física, o resultado final da separação de Deus, a fonte da vida, foi confirmada. Essas consequências não foram atos de vingança de um Deus zangado. Elas eram os resultados naturais e tristes da escolha da humanidade de se separar de seu Criador. Quando você corta uma flor de sua fonte de água, ela murcha e morre. Quando a humanidade se desconectou de Deus, a fonte de toda a vida, bondade e ordem, o resultado inevitável foi dor, conflito, trabalho árduo e morte. O mundo perfeito do Éden se tornou um mundo caído, um lugar onde a beleza ainda existe, mas agora está misturada com o sofrimento e a luta que começaram com uma única escolha de desobediência. No meio do julgamento e das consequências, vemos um vislumbre do coração de Deus. É um ato de ternura que muitas vezes passa despercebido. Adão e Eva haviam tentado cobrir sua vergonha com folhas de figueira. Era uma solução humana, frágil e temporária. As folhas secariam, se desintegrariam e não forneceriam cobertura real. Elas representavam a tentativa da humanidade de resolver seu próprio problema de pecado com seus próprios esforços inadequados. Elas eram um símbolo de autojustificação, mas não podiam esconder a verdade de sua condição diante de um Deus santo. Mas Deus viu a sua necessidade. Ele sabia que as folhas de figueira não eram suficientes. Então, a Bíblia nos diz: o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Pense na profundidade deste ato. Para fazer roupas de pele, um animal teve que morrer. Pela primeira vez, o sangue foi derramado no jardim. Um inocente teve que ser sacrificado para cobrir a culpa dos culpados. Este foi o primeiro sacrifício. Foi um ato poderoso que apontava para o futuro, para um sacrifício final que um dia cobriria o pecado da humanidade de uma vez por todas. Este gesto de Deus foi um ato de graça imerecida. Adão e Eva haviam acabado de desobedecer a Ele, de duvidar de sua bondade e de culpar um ao outro. Eles não mereciam sua ajuda. Mas o amor de Deus não é baseado no que merecemos. Em seu momento de maior vergonha e medo, Deus se aproximou deles, não com mais condenação, mas com compaixão prática. Ele os vestiu. Ele cuidou deles. Ele mostrou que, embora o pecado tivesse consequências graves, seu amor por eles não havia terminado. Ele ainda era o pai deles, cuidando de suas crianças perdidas e assustadas. Este ato de vestir Adão e Eva com peles é uma lição fundamental sobre a salvação. Não podemos nos cobrir. Nossas boas obras, nossas tentativas de sermos bons o suficiente, são como folhas de figueira. Elas não podem esconder nossa nudez espiritual diante de Deus. A cobertura para o nosso pecado deve vir de Deus. E essa cobertura tem um custo. Exige um sacrifício. O primeiro sacrifício no Éden foi um prenúncio do sacrifício final de Jesus Cristo na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus providenciou a cobertura então, e Ele providenciou a cobertura final para todos nós. Depois do gesto de amor, veio a triste necessidade da separação. Deus não podia permitir que Adão e Eva permanecessem no jardim. Havia outra árvore especial lá, a árvore da vida. Se eles, em seu estado caído e pecaminoso, comessem daquela árvore, viveriam para sempre. Isso significaria uma eternidade de separação de Deus, uma existência interminável de sofrimento, culpa e dor. Viver para sempre em um estado de pecado não seria uma bênção, mas uma maldição eterna. A expulsão do jardim, embora dolorosa, foi na verdade um ato de misericórdia. Então, o Senhor Deus os baniu do jardim do Éden para cultivar o solo do qual haviam sido tirados. A comunhão perfeita foi oficialmente quebrada. O lar que eles conheciam, o paraíso que era deles, foi perdido. Imagine a dor daquele momento.
Cada passo para fora do jardim era um passo para longe da presença manifesta de Deus, para longe da perfeição e para um mundo agora marcado por espinhos e trabalho árduo. A porta do paraíso se fechou atrás deles. O som dos pássaros foi substituído pelo som de seus próprios passos em terra amaldiçoada. A luz suave do jardim deu lugar à dura luz de um mundo caído. Para garantir que eles não pudessem voltar, Deus tomou medidas extraordinárias. A Bíblia diz que ele colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia para frente e para trás para guardar o caminho para a árvore da vida. Querubins são seres angelicais poderosos. A espada flamejante era uma barreira intransponível. A mensagem era clara. O caminho de volta para o paraíso, o caminho de volta para a presença de Deus por esforço humano, estava bloqueado. A humanidade estava exilada, separada de seu lar e de seu Criador por causa do pecado. Este exílio representa a profunda separação que o pecado causa entre nós e Deus. Todos nós, como descendentes de Adão e Eva, nascemos a leste do Éden, fora do jardim. Sentimos essa separação em nossos corações, essa sensação de que algo está faltando, essa saudade de um lar que nunca conhecemos. A história do exílio não é apenas sobre Adão e Eva, é a nossa história. É a explicação de por que nosso mundo é como é, cheio de beleza e dor, de alegria e saudade. E é o pano de fundo para a incrível história da redenção, a história de como Deus, ao longo do tempo, faria um novo caminho de volta para si mesmo, não contornando a espada flamejante, mas passando por ela. Embora Gênesis capítulo 3 seja uma história de queda e perda, não termina em desespero total. Escondida no meio das maldições, Deus planta a primeira semente de esperança. Ao falar com a serpente, Deus faz uma promessa surpreendente. Ele diz: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Esta passagem, muitas vezes chamada de proto-evangelho ou primeiro evangelho, é a primeira profecia da vinda de um Salvador. É uma luz bruxuleante na escuridão, uma promessa de que a serpente não terá a palavra final. Pense no que Deus está dizendo. Ele promete que um dia, um descendente de Eva virá. Este descendente, um ser humano, entrará em conflito direto com a serpente, representando Satanás e o mal. Haverá uma batalha. A serpente ferirá o calcanhar do descendente. Isso aponta para o sofrimento e a morte que Jesus Cristo, o descendente prometido, suportaria na cruz. Uma ferida no calcanhar é dolorosa, mas não é fatal. No entanto, a promessa continua: o descendente lhe ferirá a cabeça. Um golpe na cabeça de uma serpente é esmagador, decisivo, fatal. É uma promessa de vitória final sobre o mal. Esta promessa muda toda a perspectiva da história. A expulsão do Éden não é o fim da história da humanidade, mas o começo de uma longa jornada em direção à redenção. Deus não abandonou suas criaturas à sua própria sorte. Mesmo enquanto pronunciava o julgamento, ele já estava revelando seu plano de resgate. Ele sabia que a humanidade não poderia se salvar. Então ele prometeu enviar um Salvador. Esta promessa se desenrolaria ao longo de milhares de anos de história de Israel, culminando no nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, Gênesis capítulo 3 é uma história sobre como o paraíso foi perdido, mas também é a história de como a promessa de recuperar o paraíso foi feita. Ela nos ensina sobre a seriedade do nosso pecado e suas terríveis consequências, mas também nos revela a profundidade do amor e da graça de Deus. Ele nos veste em nossa vergonha, nos disciplina com misericórdia e nos dá uma promessa para nos apegarmos. As lições desta história são atemporais. Elas nos lembram de nossa necessidade de um Salvador e nos apontam para a esperança que temos em Cristo.
aquele que esmagou a cabeça da serpente e abriu um novo e vivo caminho de volta para a presença de Deus.